Eu queria comentar hoje uma palavra do Rabi Jesus, que do ponto de vista psicológico da elaboração do narcisismo é decisivo. Às vezes, a literatura espiritual judeu-cristã pode causar uma certa estranheza à nossa estrutura mental moderna, pelo estilo literário que se apresenta. Não obstante, no interior desse estilo, que eventualmente pode não ser agradável e nem acessível imediatamente à compreensão, porque são palavras herméticas, né? Isto é, o significado está oculto no interior de cada uma dessas palavras. Né? Tem que descobrir o coração no interior de cada uma dessas palavras. E o coração de Deus, porque é a palavra de Deus. É uma palavra que vem inspirada pelo self. Vem através do ego, o ego que faz o registro, mas a fonte da palavra, a origem da palavra, é o coração de Deus que, de modo impressionante, não compreensível para nós, habita o nosso coração, de coração para coração. Esse diálogo que existe entre Deus e nós. Deus toma a iniciativa. Não somos nós que tomamos a iniciativa, é Deus que toma a iniciativa. Quando a gente amadurece, a gente percebe isso. Um grande filósofo sufista, né, Rumi, diz que ele cometeu um grande erro no início da vida espiritual dele. Ele achou que ele era que procurava Deus. E no final da jornada espiritual dele, ele percebeu que sempre foi Deus, desde o começo. Deus que o procurou desde o começo. Era Deus que o queria. É Deus que nos quer. Às vezes a gente nem quer Deus, mas Ele quer a gente assim mesmo. E o que Ele faz? A gente já sabe, né? O que Deus faz. Deus não é alguém que, se é que é alguém, né? Então Deus não é alguém que é capaz de renunciar aos seus propósitos. Existem muitas palavras no Antigo Testamento que falam exatamente da paixão irreversível de Deus pela espécie humana. Por exemplo, a ira do Senhor, ou a ira de Javé, não se aplacará. Olha que coisa linda, olha que definição de inconsciente extraordinária. Olha que definição, que conceituação de self extraordinária. Né? Porque se a depressão pegou você, querido ou querida, né? Você não vai sair dela antes de realizar aquilo que ela quer que você realize. Se o pânico, o grande Deus Pan, eu nem gosto de chamar de transtorno de pânico, eu chamo de síndrome de Pan, ou transtorno de Pan. Pan era um deus grego que metia medo porque ele tinha uma fisionomia, uma estética, né, bruta, como os nossos instintos, como são os nossos instintos, brutos. Né? Mas ele era extremamente divertido, ele é o inventor da flauta. Quem é da minha época conhece o Jethro Tull, né, um conjunto de rock pesado, né, que fez uma homenagem a Pan, uma das capas emblemáticas, né, desse vinil, né, é um dos participantes do grupo, né, com uma flauta de Pan. Então, Pan é muito divertido. Né? É por isso que eu digo que no transtorno de pânico não é medo da morte, é medo da vida. Você não tem medo da morte. Ela acha que tem medo da morte, ela tem medo da vida. Né? Porque Pan é uma representação de vida. De vida em abundância, porque é a celebração da alegria, do instinto, do desejo, do tesão, da vida, da alegria, né? De modo tal que as vicissitudes naturais, né, frustrantes que a vida nos traz, não é capaz de abalar a alegria de Pan. Porque Pan consolidou a percepção de que o bom da vida mesmo é a vida. É esse céu azul que está bem aqui atrás de mim. Né? É isso que é bom. Mas voltando para a nossa questão. Né? Essa palavra, né? Eu dizia, né? Eu citava um profeta que eu não sei o nome, que dizia:
a ira de Javé não se aplacará. E eu dizia, né? A depressão não vai passar, o pânico não vai passar, a ansiedade não vai passar, a angústia não vai passar, né? O medo de morrer, né? As parestesias não vão passar, né? A hiperventilação não vai passar, todos os sintomas, né, que perturbam a sua vida não vão passar enquanto você não compreender o que eles querem de você, o que eles querem de cada um de nós. Você está entendendo quem você é? Você está entendendo que o herói, ele serve, a palavra grega herói me ensinava o meu saudoso, queridíssimo amigo, mentor da minha juventude, Junito Brandão, que eu me orgulho muito de ter levado Junito Brandão, Junito de Souza Brandão. Comprem os livros dele. E eu me orgulho de ter sido eu que o levou para a editora Vozes, quando eu apresentei a minha também saudosa. Eu estou naquela idade que todo mundo já é saudoso. Daqui a pouco alguém vai dizer, ó, meu saudoso analista, o meu saudoso amigo, né, JR, né, tá chegando. Né? Então, a maioria das minhas pessoas queridas são saudosas. O saudoso Carlos Baiton, o saudoso Junito Brandão, saudosa Rosemarie Muraro, né? O saudoso Junito Brandão me ensinava lá na casa dele, no Cosme Velho. JR, herói em grego significa aquele que nasceu para servir. É por isso que ele sofre, porque ele quase não tem vida própria. Quase ele não tem vida própria, porque ele nasceu para servir, para se doar. Ele não faz isso de bom grado, não, mas ele se dá conta de que ele não pode deixar de fazer, porque há algo nele, há uma presença divina nele que o obriga a fazer. Não é que ele esteja assim super curtindo fazer, não. Não está super curtindo fazer, mas ele se inclina diante daquilo que é maior do que ele. Né? Por isso que eu me sinto muito orgulhoso de ser psicólogo clínico, né? E agora tendo me apresentado como teoterapeuta. Mas mesmo assim me orgulho de ser clínico. A palavra grega, clínica, significa se inclinar. O divã que Freud usou na antiga Grécia, lá nos rituais de Epidauros, né, que eu tive... Isso é uma bem-aventurança. Né? Eu tive uma bem-aventurança de viver algum tempo em Epidauros, na Grécia, onde se realizava o rito de cura. Os terapeutas de Epidauros eram muito famosos no século II depois de Cristo. É a terra do pai dos médicos, né? Quiron e, por extensão, Hipócrates. É Epidauros. Até hoje, né, o sítio arqueológico é bem preservado, as cavernas, né, os locais onde ficavam os terapeutas, ia para lá, deitava onde? Onde é que você deitava? No fundo da caverna, no fundo do teu inconsciente. Onde é que você deitava? No cliné. Cliné era um divã. Você se inclinava ali para dormir, para esperar que um sonho alcançasse você, e depois de acordado você saía da caverna, né, e ia contar o sonho para o terapeuta, que interpretava o sonho e prescrevia a medicação espiritual para você. É por isso que a gente é clínico, porque a gente se inclina diante do self. Percebe que todo esse trabalho ele é cercado na intimidade pela sacralidade da alma. E a gente perdeu a conexão com isso, meu Deus do céu. Perdeu, a gente vive como se a gente não fosse um ser espiritual, como se fosse órgão, né? Coração, fígado, braço, cabeça, cérebro, né? Nós estamos muito longe de nós quando pensamos assim, dessa maneira. Muito longe de nós mesmos. Como dizia Pierre Teilhard de Chardin, um jesuíta, nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. É isso que nós somos, e é isso que nós somos de verdade. E se você achar que não é, né, você invoca sobre você as potências da espiritualidade, né,
e vai ter que descobrir que é através do sofrimento. Então, a palavra do profeta é a ira do Senhor. A ira do Senhor são os transtornos psiquiátricos, ok? É o nome moderno para a ira do Senhor. Não se aplacará de vós até que Javé, o grande Deus Javé, Jeová Rafá, o Deus que cura, até que Javé realize a intenção dele na tua vida. A tua vida não é tua. É preciso perceber isso. Minha vida não é minha. Eu posso decidir muito pouco sobre a minha vida. E ainda que decidir, tem que acrescentar a petição, se o self quiser. Que é, se Deus quiser. Se o self quiser, eu vou fazer isso. E se o self não quiser, eu digo, o self não quis. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque eu entendi que não sou eu que piloto a nave. Eu estou na nave. Não sou eu que faço a Terra dançar em torno dela própria. Uma coisa maravilhosa. Olha esse céu azul. Imagina os astronautas lá da estação espacial que estão olhando a Terra nesse exato momento. Eles contemplam 10 ou 15 pôr do sol e nascer do sol durante um único dia. Velocidade de 26, 30 mil quilômetros por hora, ou um pouco mais até. Rodando a Terra, olhando a Terra. Não sou eu que faço esse movimento de rotação. Não sou eu que faço a Terra rodar. Ela roda por si. Não sou eu que faço ela girar, bailar em torno do Sol, translação. Ela gira sozinha. Ela é um organismo autoconsciente. Ela sabe o que está fazendo. Ela tem consciência. É Gaia, é um organismo vivo. Está entendendo que você não manda coisa alguma? Que nós não mandamos coisa alguma? E que devemos ter a humildade de sempre, mentalmente, assim, muito obrigado por esse prato de comida aqui. Eu me benzo quando eu vou comer em qualquer lugar que eu esteja. Pode ser um botequim, pode ser um restaurante melhorzinho. Eu me benzo. Eu me benzo. Tinha vergonha de fazer isso. Perdi a vergonha. Acho que eu perdi a vergonha, eu perdi o pudor. Tudo isso graças à velhice. Então eu me benzo. Eu me benzo por quê? Porque eu agradeço aquilo ali. Que está ali, que vai me dar vida física e vida espiritual também, porque o alimento físico ele é transmutado em vida espiritual. Ninguém com fome, né, pode ser espiritual. Ninguém com fome. Por isso a fome é verdadeiramente uma grande injustiça. Né? E por isso a gente deve ser misericordioso e caridoso com as pessoas. Quando a gente pode ajudar. Não dá para ajudar o mundo inteiro, mas se puder ajudar bem aqui do lado já está bom a beça. Então me benzo. E a outra petição é se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou realizar isso, vou realizar aquilo. Porque essas duas expressões, elas revelam uma tomada de consciência consolidada na tua estrutura mental de que você não é o dono da nave e que você não está nem aí mais para isso. Você está adorando não ser o dono da nave, que é a tua elaboração do narcisismo. É isso que é o narcisismo. A elaboração disso que você está tudo bem. Deixa para lá. Está doendo e eu penso a dor. Eu penso a dor. Está doendo, eu penso a dor. Para compreender a dor. E aqui está a passagem que eu gostaria de comentar, que eu nunca consigo chegar lá. Eu fico muito entusiasmado com o que eu estou falando e não consigo chegar no texto. Mas a palavra do Rabi diz: bem-aventurado sois vós. Nós somos bem-aventurados quando nos injuriarem. Jesus, vem cá, senta aqui do meu lado. Tá com problema, meu querido? Deita aqui no meu divã um pouquinho. Por que eu vou ser bem-aventurado quando alguém me injuriar, me perseguir, mentir sobre a minha vida e ainda por cima disserem todo o mal contra mim mesmo por causa de ti?
Por que que eu devo me sentir bem-aventurado? É uma palavra justa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Que causa é essa? A causa do self, a causa da verdade, da tua verdade. Então, quando alguém disser alguma coisa contra você que não é verdade, não lute com isso. Não seja bobo, não seja tolo, não tenha aquela inocência primordial, não é nada disso. Pelo contrário, é uma consciência aguda que agora você desenvolveu, que o que o outro está dizendo de você, te injuriando, te perseguindo e mentindo, e falando coisas ruins sobre você, isso tudo vai ficar com aquela pessoa. Você não vai carregar isso. Você não vai colocar dentro de você esse lixo espiritual. Você não vai colocar. Esse peso. Que as pessoas infelizes nunca querem ser infelizes sozinhas. Elas precisam arrastar as pessoas para ficarem juntas. Elas querem compartilhar a infelicidade. Então elas mentem, elas inventam, elas criam injúrias contra você. E o que o Rabi está dizendo é: suporta isso. Te abraça com o self, te abraça comigo. Fica no teu mundo abraçado comigo. Não deixa que essas setas envenenadas penetrem a tua alma e te envenenem. E aí você, né, apoiado pela razão, cheio de certezas de que tudo aquilo que disseram contra você é mentira, cai na armadilha, se defendendo com violência. Muitas vezes com violência. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. É uma palavra do Rabi. Deixe que as pessoas carreguem com elas a sua maldade, a sua malícia, o seu ódio, o seu desejo de perseguir o outro, de mentir. Deixe essa sujeira com a outra pessoa. Não carregue. Não aceite esse presente de procusto. Não aceite isso. E o Rabi diz mais: alegrai-vos e exultai. Te alegra porque você não reagiu. Né? Porque grande será a vossa recompensa nos céus. Recompensa? Qual é a recompensa? Dizer, Rabi, eu tive vontade de meter a mão naquela criatura que estava mentindo, me injuriando, dizendo coisas que não são verdades. Minha vontade era avançar em cima daquela criatura. Das brigas de trânsito, com morte, inclusive, a gente não vê, meu Deus do céu. Quantas agressões por causa de uma freada, de uma vaga que você tomou, ou de um bom dia que você deu, outra pessoa não respondeu. Né? Quanta raiva a gente vai guardando dentro da gente, né? Naquele depósito escuro que existe dentro da gente. Né? A gente precisa iluminar isso. A gente precisa ter consciência de que quando a gente sentir, e a gente sente, vai sentir a vida inteira, né? Diz assim, não, mas eu não recebo isso. Isso eu não recebo. Essa seta envenenada do mal, disfarçado numa sedução que me diz que eu tenho que me defender. Não aqui. Eu posso me defender em outro lugar. Não aqui. Neste lugar aqui eu não vou me defender. Porque grande é a minha alegria e grande é a minha recompensa. Qual é a minha recompensa? Não ser alcançado por essas palavras. É só isso. Não vai ficar bilionário, não. Você não vai ficar bilionário com isso. Não vai ficar. Bom, voltar ao trabalho. A gente continua essa conversa depois.